do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos continuar a nossa formação do segundo capítulo. Neste segundo capítulo, nesta primeira parte que nós fizemos no vídeo anterior, nós refletimos um pouquinho sobre Maria no mistério da Igreja e a missão de Maria junto do povo de Deus. E nesse momento nós queremos refletir no segundo ponto sobre as consequências lógicas de Maria na nossa vida, né? Dessa devoção na nossa vida. E aí nós temos como um título, Maria é Rainha dos Corações. Vamos entender o que significa isso. Parágrafo 38 diz assim: Maria é Rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo é por direito natural e de conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior da pessoa humana, segundo as palavras, o reino de Deus está dentro de vós. E essa passagem é a passagem de Lucas 17, 21, né? E eu peguei aqui para a gente também ler. Lucas 17, 21 diz assim: nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, o reino de Deus, pois o reino de Deus já está no meio de vós. A palavra de Deus nos diz que o reino de Deus já está no meio de vós. Mas lembrando que o reino de Deus, ele não está no exterior de nós, mas ele está dentro de nós. Porque diz assim: assim também, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior da pessoa, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é glorificada com seu Filho mais do que em todas as criaturas visíveis, de tal forma que podemos chamá-la, como os santos assim o chamam, Rainha dos Corações. E aí esse parágrafo é muito importante para nós entendermos uma coisa. Não é o que a gente faz fora, não é o que a gente mostra, não é o que nós temos por fora que vai revelar se nós realmente temos Maria dentro de nós, mas sim aquilo que está dentro de nós. Nessa devoção, podemos dizer que Maria quer modificar não as nossas atitudes externas, mas sim dentro de nós. O nosso coração, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de perceber, de olhar para as coisas, a nossa maneira de viver a nossa fé dentro de nós. É a nossa intimidade com Deus, é a nossa intimidade com ela, com a própria Virgem Santíssima. É esta intimidade, no mais profundo de nós, né, que vai revelar quem realmente nós somos. Devotos de Maria. Por que é importante entender isso? Porque às vezes as pessoas acham que ser devoto de Maria eu tenho que mostrar, eu tenho que revelar, eu tenho que mostrar no meu exterior com objetos, falar o tempo todo, dizer, olha, eu sou consagrada a Maria, olha, eu sou de Maria. Não. O ato externo vai vir como consequência de uma atitude principalmente interna, de perceber que nós somos de Maria,
que eu sou filha de Maria, que eu sou escrava de Maria. As minhas intenções interiores devem revelar isso. Isso, consequentemente, vai refletir na minha vida externa. Mas o mais importante é o que eu trago dentro de mim. Porque ela mesma diz, olha só, que ela é a rainha dos corações. Então, como é que está o nosso coração? Como é que vive o nosso coração? Como é que se comporta o nosso coração diante das realidades celestes? Eu me sinto realmente parte de uma vida espiritual que já me pertence, porque eu já sou eleito para o céu com o meu batismo. No meu batismo eu fui chamada para o céu, eu fui chamado para o céu, para a vida eterna, para uma vida de santidade. Mas será que a gente se sente parte desse chamado? Eu digo que muitas vezes nós vivemos neste mundo, somos cristãos, nos consideramos cristãos católicos, mas muitas vezes nós não nos sentimos parte deste grande chamado que é a vida eterna. Então Maria quer nos ensinar esta verdade. Ela é rainha dos nossos corações e que o nosso coração seja realmente entregue totalmente a ela, para que a gente viva conforme os ensinamentos de Jesus. Vamos nos aprofundar nesta reflexão. E continuando então, Maria é necessária aos homens para a sua salvação. Parágrafo 39 diz isso. Diz assim: pelo fato de a Santíssima Virgem ser necessária a Deus, não porque realmente Deus necessitava de Maria, mas porque Deus quis necessitar de Maria. E porque Deus quis necessitar desta mulher, então continua, forçoso será concluir que ela é muito mais necessária aos homens para conseguirem chegar ao seu fim último. E o nosso fim último, queridos irmãos, queridas irmãs, é a santidade, é o céu. O nosso fim último é o céu. Nós ainda estamos nesta terra, mas nós não pertencemos a este mundo, diz a palavra. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Porque o nosso fim último é o céu, é a vida eterna. E nós devemos ter esse olhar constante para o céu. Não podemos jamais nos esquecer isso em qualquer momento da nossa vida. E ela é necessária para nós alcançarmos este fim último. E ainda diz assim: e não se deve, pois, confundir a devoção à Santíssima Virgem com as devoções aos outros santos, como se não fosse mais necessária e apenas facultativa. Veja só. Então, é um erro para nós, é um erro de quem confunde e às vezes até compara a devoção a Maria a qualquer outro santo. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu tenho Santa Teresinha, logo atrás também eu tenho São Bento, tenho São José, porque também sou devota desses grandes santos. Mas a devoção a estes grandes santos não pode ser jamais comparada à devoção à Virgem Maria. Por quê? Porque ela necessária para a nossa salvação. É a devoção a Maria que nós, nos aproximando de Maria e cada vez mais nos assemelhando a ela, que nós vamos também nos assemelhar a Jesus, o seu Filho. Se Jesus, Filho de Deus, precisou de Maria nesta terra, precisou dela para vir até nós nesse mundo, muito mais nós vamos precisar dela para ir até Ele. Para ir até Jesus. Veja só a importância dela para nós. Para a gente entender que Maria não é uma santa qualquer. É aquela cheia de graça e que nos leva para o céu. E aí no parágrafo 40 a gente vai ver inúmeros santos. Aí aqui vai dizendo o nome de muitos e muitos santos que afirmam nos seus escritos e na sua vida, com a sua vida devocional, eles nos afirmam que
que a devoção à Santíssima Virgem, ela é necessária para a nossa salvação. E mais um pouquinho para frente desse parágrafo vai dizer assim: é sinal certo de predestinação ser dela total e verdadeiramente devotos. O que nós podemos concluir com isso? Que aquelas pessoas que têm Maria como sua mãe e trazem por ela um grande carinho, respeito, admiração, esses demonstram um verdadeiro sinal de que já são predestinados para o céu, predestinados para a vida eterna. E aí, um pouquinho antes, vai dizer que a falta de estima e amor à Santíssima Virgem já é um sinal de que estes estão traçando um caminho não tão correto. Estão num caminho duvidoso e arriscado para sua salvação, porque estão num caminho aonde não está sendo conduzido, traçado pela Virgem Maria. E aí vocês podem talvez me perguntar, e os nossos irmãos de outras denominações que não veneram Maria como nós veneramos? E aí eu digo para vocês que esse é um grande mistério. É um grande mistério de Deus. Não somos nós a julgar ninguém. Não somos capazes de julgar, não temos o direito de julgar ninguém. Nós devemos amar os nossos irmãos separados, podemos dizer assim, acolhê-los e quem sabe um dia eles irão perceber a riqueza que é ter Maria como mãe. E se a gente pesquisar, existem já muitos que já entenderam essa grande verdade e estão retornando para nós, retornando para a Igreja Católica e assumindo Maria como verdadeira mãe e aquela que é a condutora até Jesus. Então sejamos nós, exemplos de que com Maria o caminho para Jesus será e é mais fácil, mais seguro e mais certeiro. E no parágrafo 41, nós temos aqui algo muito importante. O parágrafo 41, ele nos mostra claramente que até mesmo o demônio, o inimigo de Deus, reconhece que Maria é grandiosa, que Maria é poderosa, que Maria é aquela cheia de graça. No parágrafo 41 diz assim: o próprio demônio e seus seguazes, quer dizer, os seguidores dele, instado pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo, a confessar que Maria é a cheia de graça, é aquela que é toda imaculada e sem pecado. Então, mais para frente nós vamos ver algumas passagens ainda que falam sobre isso, mas o parágrafo 41 ainda diz: ser teu devoto, ó Virgem Santa, como diz São Damasceno, é uma arma de salvação que Deus dá aos que quer salvar. Maria é uma arma de proteção para a nossa vida. Maria é uma arma segura que nos protege contra o mal, contra o próprio demônio. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar relatos, mas na vida de muitos santos, na vida de muitos exorcistas, a presença de Maria é muito forte. Porque o próprio demônio, e assim o próprio, mais para frente nós vamos ver isso, O próprio demônio, ele tem em muitas ocasiões, ele tem que reconhecer o poder que Maria tem até mesmo sobre ele, porque ele não suporta quem é devoto de Maria. Ele não suporta quem traz consigo o Santo Terço. Ele não suporta quem traz consigo uma medalha abençoada.
protegida. Ele não suporta. Por quê? Porque Maria é cheia da graça. E por que ela é cheia da graça? Porque ela tem em si a humildade, que é a virtude por excelência. E ele, o demônio, é orgulhoso. Ele caiu por causa do seu orgulho, porque ele queria ser como Deus. E então ele foi expulso do paraíso e veio ser príncipe sobre esta terra. Ele é o orgulho em pessoa e Maria é a humildade em pessoa. E é por isso que ele não suporta Maria, porque Maria, sendo uma criatura, sendo mulher humana, ela se rebaixou tanto, se humilhou tanto, que alcançou as maiores graças de Deus. E ele não suporta a humildade de Maria. E aí, no parágrafo 42, nós temos 2 pontos em que os santos eles confirmam quão preciosa é a Virgem Maria para nós. Um deles é São Francisco. São Francisco diz, ele relata, que em um determinado momento de êxtase, o santo viu uma grande escada que ia até o céu, e no cimo da mesma estava a bem-aventurada Virgem Maria. E aí então ele deduziu que foi-lhe dado então o entendimento que para alcançar o céu era necessário subir por aquela escada. E aquela escada, naquele sonho, naquele êxtase, era a Virgem Maria. E São Domingos, em um determinado momento, quando ele estava pregando sobre o Santo Rosário, a alma de um infeliz herege estava possessa de 500.000 demônios. Então, a alma desse herege estava blasfemando e falando coisas, e quem sabe, e professava coisas contrárias à nossa fé, o herege. Estes, os demônios, foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, e para a confusão deles, a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção a Nossa Senhora. E fizeram-no com tanta força e clareza que, por pouca devoção que se tenha à Santíssima Virgem, não se pode ler sem lágrimas de alegria esta história autêntica. Então quer dizer que inclusive os demônios são obrigados a reconhecer o poder, a grandeza da Virgem Maria. E se a gente for ler os relatos dos exorcistas e grandes padres exorcistas, todos eles se utilizaram da presença de Maria, a oração do terço, a oração da Salve Rainha, a oração de jaculatórias da Virgem Maria, para auxiliá-los nos momentos em que eles estavam em fortes batalhas contra o demônio. Então, nunca se esqueça que a maior proteção que nós temos contra o inimigo de Deus é a nossa devoção à Virgem Maria. E não importa se você tenha com você ou não o terço diário, o terço levado consigo, o objeto, não importa. O importante é que o seu coração esteja apoiado naquela que é a mãe de Jesus e a cheia de graça. É claro que a oração do terço é importante. Com certeza é a nossa grande arma, a oração do terço diário. Mas não é o objeto terço que vai nos proteger, mas sim o nosso amor à Virgem Maria, o nosso coração, porque ela é a rainha dos corações, o nosso coração voltado para ela constantemente. E agora então queremos refletir o último tópico desta parte, desse capítulo 2, que é Maria é ainda mais necessária aos chamados a uma perfeição particular. Então diz assim no parágrafo 43, se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todas as pessoas, mesmo que só para conquistarem a salvação, é ainda muito mais necessária
àqueles que são chamados a uma perfeição particular. E eu quero dizer a vocês, queridos irmãos, todos nós somos chamados a esta perfeição particular. Todos nós somos chamados à santidade. Por mais que essa palavra às vezes possa assustar muitas pessoas, confundir muitas pessoas, porque muitos acham que a santidade é só para aqueles que já alcançaram os altares, ou que fazem grandes prodígios sobre essa terra, ou que fizeram muitos e grandes sacrifícios. Não, a santidade é para todos nós e a gente alcança a santidade no nosso dia a dia, nas pequenas virtudes praticadas no dia a dia, nas pequenas mortificações que a gente pode alcançar no dia a dia. E é por isso que eu amo tanto Santa Teresinha, que está logo aqui atrás de mim. Porque Santa Teresinha entendeu essa grande verdade e ela era apaixonada pela Virgem Maria. E ela bebeu das virtudes da Virgem Maria. E ela entendeu que um simples gesto de recolher um alfinete no chão quando ela estava doente, um simples gesto de silenciar a sua vontade de falar em alguns momentos, ou de, quem sabe, não se encostar no banco da capela quando ela estava também doente, oferecendo esses pequenos sacrifícios, ela se tornou uma grande santa, conhecida hoje no mundo inteiro e padroeira das missões. Tudo isso porque Santa Teresinha soube seguir os exemplos da Virgem Maria. Então vejam só, todos nós somos chamados à santidade, a esta perfeição particular no nosso estado de vida. Nós que somos casadas, nós que somos, quem sabe você ainda é solteiro, solteira, quem sabe você é um jovem que ainda está buscando e caminhando, quem sabe discernindo a sua vocação. Não importa, qualquer que seja o chamado de Deus na sua vida, a sua vocação, você, eu, nós somos chamados à perfeição particular. Você que é pai, você que é esposo, todos nós somos chamados. Todos nós. No estado de vida que nós estamos, no trabalho que nós exercemos, dentro da nossa própria casa. Só Maria encontrou graça diante de Deus, sem o auxílio de qualquer outra criatura. E é então por ela, e com o auxílio dela, que nós podemos alcançar estas graças. Maria já estava cheia da graça desde o momento em que ela foi tocada pelo anjo São Gabriel. E ela então naquele momento concebeu Jesus. Também Jesus é em toda parte sempre o fruto e o filho de Maria. E Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida. Jesus foi fruto, o primeiro fruto da Virgem Maria sobre essa terra. E ela não parou de produzir frutos. E esses frutos somos nós. É a santidade que ela pode auxiliar cada um de nós, né? Ela pode, com certeza quer e vai auxiliar cada um de nós nessa busca de santidade. No parágrafo 46 ainda diz: os maiores santos, ou seja, as almas mais ricas em graça e virtude, são as mais assíduas a rezar a Virgem Maria, a contemplá-la continuamente como modelo perfeito a imitar e como poderoso auxílio a quem recorrer. É por isso que nós estamos aqui estudando, conhecendo um pouco mais da Virgem Maria, das graças que Deus concedeu a ela, porque quanto mais a gente se aproxima dela, mais a gente conhecer, mais a gente vai pedir a intercessão dela, a ajuda dela em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, desde do amanhecer, desde os primeiros minutos do nosso dia até o dormir à noite. Nós podemos fazer tudo pedindo auxílio da Virgem Maria. Nos momentos mais difíceis, pedir o auxílio da Virgem Maria. Nos momentos de alegria, agradecer porque ela está do nosso lado e se alegra conosco. E este é um exercício que nós devemos, a partir de agora, iniciar e praticar diariamente. Fazer tudo na presença de Maria. Fazer tudo buscando o auxílio de Maria.
Falar com ela todas as horas, todos os momentos, tudo que a gente for fazer. Porque quanto mais próxima dela eu estiver, mais cheia do Espírito Santo eu também estarei, e mais perto de Jesus nós estaremos, e mais conformado ao coração de Jesus nós estaremos, né? Então, no parágrafo 48, então diz: estas almas grandes, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas por Deus para que combatam os seus inimigos que rugirão de todos os lados. Você, como eu, nós somos os escolhidos neste momento, a partir desta entrega, nessa consagração. Nós somos também escolhidos para combater o mal, simplesmente com a nossa entrega e devoção à Virgem Maria. Quanto mais Maria nós tivermos dentro de nós a presença dela, a intercessão dela, mais o inimigo se afasta de todos nós. E assim, para encerrar, ainda no parágrafo 48, quero terminar lendo para vocês. Então diz assim: as almas terão uma devoção especial à Virgem e serão inspiradas pela sua luz, nutridas do seu alimento, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra mão. Veja só, querido irmão, então nós somos chamados com esta devoção, e a partir de agora você está conhecendo essa devoção, você está começando a entender o que é ser um consagrado a Maria, um devoto, um verdadeiro devoto de Maria, um escravo de Maria. Nós vamos falar também sobre isso. Você está entendendo que nós, você e eu, nós somos chamados a combater o mal com uma mão, porque eu insisto em dizer, quanto mais a presença de Maria estiver em nós, mais o mal vai se afastar, porque ele não suporta a presença de Maria. Mas ao mesmo tempo que nós somos chamados a combater, nós somos chamados a edificar. E essa edificação vai acontecer naturalmente. A gente não precisa fazer grandes esforços para que isso aconteça. Então você que é mãe, você é chamada a combater o mal na sua família, na educação dos teus filhos, mas também a edificar a tua família, a edificar os teus filhos, a edificar o teu marido, com a presença de Maria. Você que é pai, você é chamado a combater o mal, que quer muitas vezes destruir a tua família, mas você também é chamado a edificar a sua casa na presença de Maria. Querido pai, esposo, toma consciência disso, tome consciência de que você também, sendo devoto a Maria, você vai, com certeza, carregar o peso também do seu fardo, porque é um fardo, com mais leveza, e você vai edificar a sua família com mais tranquilidade. Você que é jovem e que está aqui, que quer se consagrar, você com certeza vai ter mais força para combater o mal que te assola muitas vezes, que vem tentar, que vem querer te levar para o pecado. Você vai ter mais força para combater esse mal, mas também você vai edificar talvez muitos dos teus amigos que estão ao teu redor e que não conhecem a verdade. Você vai aos poucos levar esta verdade com a presença de Maria. Então nós somos chamados a isso, a combater e a edificar. Porém eu te digo, tenha calma e paciência. Não tenha medo, porque isso é um processo que vai acontecendo aos poucos, essa transformação interior vai acontecendo aos poucos, e é o próprio Deus que vai te concedendo esta graça por intercessão da Virgem Maria. E as coisas vão acontecendo sem a gente se dar conta. Fique tranquilo. E aí eu também quero te dizer uma coisa, que é bem verdade. Você que se propôs a fazer esta consagração, provavelmente você já tenha percebido algumas provações acontecendo na tua vida. Na minha já está acontecendo, e é bem essa a verdade.
Todas as vezes que a gente se propõe em fazer algo com Maria, o inimigo não sossega. Ele vem nos tentar com certeza. E as provações vão acontecendo. Na minha vida estão acontecendo algumas provações de grande porte, de pequenos portes. Mas não desanime, porque este é um sinal de que realmente nós estamos no caminho certo. Não desanime. Esse é o caminho, porque ele fica irritado, o inimigo fica irritado quando alguém se aproxima de Maria, e pode ter certeza que ele está. Mas com ela nós vamos vencer, e com ela nós somos capazes. Você é capaz, nós somos capazes e nós chegaremos ao final dessa preparação juntos, com a coragem que vem do próprio Senhor. Então eu te convido a nesse momento orar comigo e a pedir à Virgem Maria esta graça, que interceda por nós. Eu te peço, querida Mãe, por aqueles que talvez estejam já desanimados, ou quem sabe sem forças, ou quem sabe enfrentando grandes tribulações. Mãe querida, eu te peço, cubra-nos com o teu manto sagrado, nos proteja, nos guarde, nos defenda e nos ajude a seguir até o fim. Nos dê a graça da perseverança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.